Sejam bem-vindos ao quadro Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spikert, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Hoje eu vou falar sobre um estilo de desenho que é mais difícil de ver entre a meninada que curte a cultura pop e mais comum de encontrar em escolas de artes plásticas ou formação mais tradicional: o desenho abstrato. É comum esse tipo de manifestação artística ser um tanto mal interpretada, e alguns mais radicais até vão dizer: "Isso não é arte!" Ok, concordo que alguns exageros experimentais talvez não merecessem uma atenção tão crítica. Mas o desenho abstrato é um estilo que poucos dominam e que tem muito mais a ver com um lado intuitivo e expressivo do desenho do que representar o mundo como ele é. E dar atenção para esse lado mais subjetivo é um passo muito importante para um bom artista. Um bom desenhista não é necessariamente só aquele que é puramente mecânico e instrumental. Esse algo a mais que parte para um lado mais subjetivo da expressão é justamente aquilo que pode tornar um trabalho mais único e, na minha opinião, é uma das condições mais importantes na formação de uma identidade. Então, vamos conversar um pouco sobre esse estilo tão confuso de compreender. O desenho abstrato é geralmente compreendido como uma forma de arte que não representa objetos ou coisas do mundo concreto exterior. É o tipo de arte que usa as relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor a obra de uma maneira não representacional. O movimento da arte abstrata surgiu a partir das experiências das vanguardas europeias, que recusavam a herança renascentista das academias de arte. O precursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky, que tinha a característica de pinceladas rápidas e cores fortes, transmitindo um sentimento violento. O desenho abstrato quebra com a noção tradicional da arte, que buscava sempre a representação realista da vida e das coisas, tentando imitar com perfeição a natureza. Essa visão tradicionalista implicava no conceito de que a boa arte era a que imitava com perfeição essa realidade, e o bom artista era o que dominava a técnica, com a referência de reproduzir o mundo de maneira mais fiel possível. Para você entender a visão do artista abstracionista, é mais ou menos assim. Se você quiser desenhar um horizonte, como que você vai fazer? Eu vou pensar na perspectiva ideal, enquadramento, composição, cores, formas, texturas, luz, sombra, etc. Ok, e se você quiser desenhar alegria? Como você representa isso num desenho? Com um rosto feliz? Não, um rosto feliz é uma figura. Eu me refiro aqui à sensação, ao imaginário. Como que isso poderia ser representado? E o frio? E o medo? E a loucura? Como você expressa isso com um desenho? Complexo, não? Era exatamente isso que os artistas precursores do abstracionismo tentavam explorar. As formas, traços, contrastes, cores, principalmente cores, não são neutros. Elas, por si só, remetem sensações, e explorá-las, retirando o uso de elementos figurativos, resultará numa arte que prevalece a interpretação e subjetividade, e não a mera visualização objetiva. Na arte abstrata, o artista trabalha com conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas uma série de interpretações. Portanto, na arte abstrata, uma obra pode ser vista, sentida e interpretada de várias formas diferentes. Como é o aprendizado? Não existe uma maneira ou método de se aprender o abstracionismo, mas existem métodos de desenvolver o seu lado subjetivo e expressivo. Na minha opinião, esses dois conceitos que citei estão diretamente relacionados com a capacidade criativa da pessoa. A criação é subjetiva e é proporcionada pela expressividade. Existe uma frase que diz: "A criatividade surge do caos." Interpretar e reinterpretar o mundo de diversas óticas diferentes é fundamental para o desenvolvimento da criatividade. O primeiro grande passo para desenvolver isso é aceitar que não existe verdade absoluta e ninguém, nem você, nem eu, somos donos da verdade. Portanto, se alguém tem uma visão de mundo diferente da sua, não é porque você é melhor ou pior que ele. Vocês têm apenas óticas diferentes. Um artista consegue compreender diferentes pontos de vista sem necessariamente concordar com eles.
consegue ver a tragédia e a comédia na sua própria condição e na sociedade, sem sentir-se vítima ou agressor. Ele apenas a interpreta e compartilha com seus semelhantes. Por isso que uma expressão artística não é necessariamente uma opinião ou protesto. Sentimentos e opiniões são coisas diferentes, embora uma coisa possa influenciar na outra. Eu sei que o que eu tô falando deve estar bem confuso, mas isso é o lado subjetivo da arte. Ser artista não é fazer desenhos bonitos, é uma escolha de vida. O outro conselho que eu dou para quem quiser aprimorar o seu lado subjetivo é: permita-se pensar. Não tenha medo do que você for capaz de pensar. Não ache que só porque você pensou em algo você vai ser punido, ou isso vai te tornar algo ruim, ou coisa do tipo. É apenas sua cabeça refletindo sobre certas coisas. Permita-se. Não se torne um escravo dos seus preconceitos. O pensamento é livre. E no sentido técnico, observe o que certas cores, formas e imagens despertam em você. Sabe aquele lance de olhar para as nuvens e ver coisas? Em parte, é isso. A percepção. Vocês já ouviram falar no termo sensibilidade artística? Algumas pessoas têm isso mais aguçado do que outras. E não adianta você tentar convencer quem não tem a ter, porque para alguns, um desenho, uma pintura, é só tinta no papel. A visão dessa pessoa é puramente pragmática, e o conceito de interpretação dessa pessoa é meramente ferramental. O abstracionismo é o extremo da subjetividade artística. Pessoas com perfil muito técnico não vão se identificar com esse tipo de desenho. No geral, a arte abstrata é bastante mal interpretada, justamente por não tentarem interpretá-la. Irônico, não? Pessoas que seguem numa linha extrema do abstrato costumam ser vistas como malucas, mas às vezes não é bem isso. O desenho abstrato raramente impressiona ao senso comum, mas se a subjetividade e expressividade for bem aplicada a elementos figurativos, pode agradar bastante. Mas vai ser aquele lance do gostei porque achei legal, e a pessoa nem sabe dizer por quê. Mas alguma coisa naquela arte a atraiu, seja pelas formas, pelas cores, pelos elementos que compõem, figurativos ou não. E é aí que está a subjetividade. Aplicações profissionais no mercado. Por incrível que pareça, o desenho abstrato até que é razoavelmente explorado no mercado. Não entenda somente desenho abstrato como tela de pintura em galerias de arte. Eu estou falando do traço abstrato em si, o estilo não representativo do desenho. Geralmente encontramos elementos abstratos em composições que também fazem usos figurativos. Por exemplo, figuras de animais, signos, letras, símbolos e etc. Mercado de estamparias, jaquetas e roupas no geral. Etiquetas, estampas de camiseta e esse tipo de coisa se usa bastante desenhos mais abstratos. Sabe, tipo arabescos, formas, texturas, composições que não são informativas? Então, é isso. Mercado editorial para revistas, matérias, etc. Cadernos também usam bastante esse tipo de elemento. E é comum você encontrar em algumas revistas matérias ilustradas com artes mais abstratas. Mercado de decoração e design de interiores. Papéis de parede, adesivos, pinturas, acabamentos com elementos gráficos para dar uma cara para cada peça ou cada ambiente, no caso do design de interiores. Pinturas de quadros para venda comissionada em galerias de arte. Eu não vou me aprofundar nesse ramo, pois ele é bem específico, tem suas características e eu já vi gente que vive de pintar quadros e ganha muito bem. Mas é um ramo extremamente difícil e demora para vingar. Mercado de bolsas, capas para notebook, etc. Eu já vi empresas grandes comprarem estampas com artes abstratas. Tem também produtos, utensílios cotidianos, como capas para celular, objetos da casa, mas a maioria desses são importados da China. Afinal, a indústria está lá. Então nem sei se rola algo desse tipo para o mercado local. No geral, as artes abstratas são até que bem-vindas em diversos produtos no mercado, porque tem-se aquela ideia de algo unissex e para qualquer faixa etária. O único porém é que, apesar do mercado até utilizar razoavelmente desenhos mais abstratos, quando eles são explorados, geralmente tem a função meramente estética e decorativa. Diferente de outros estilos que podem ser explorados para fins de comunicar, informar e até caracterizar uma identidade da empresa que está promovendo ou coisa do tipo, o abstrato parece que se atém mais à noção estética. Isso
no mercado. Se essa condição não for incômodo para você, então manda bala. O desenho abstrato não é o tipo de trabalho que impressiona os olhos leigos, e para muitos entendidos também não. Mas também não gera uma repulsa imediata. Ele acaba sendo bem-vindo quando é mesclado com imagens figurativas, a fim de montar composições diferenciadas, que agradem aos olhos, mesmo que as pessoas não saibam dizer porquê. Vale lembrar que todas as teorias básicas de desenho e manipulação de materiais são as mesmas, independente do estilo que você adotar. Não existe verdade absoluta, e esses rótulos compreendidos e aceitos podem ajudar você a se entender melhor com as suas tendências. Mas o rótulo não deve representar você com uma camisa de time. É você que deve saber utilizar das formas mais adequadas as diversas maneiras de se expressar graficamente, para assim forjar a sua própria identidade. Muito obrigado por assistir, espero ter dado alguns esclarecimentos sobre esse tópico. E nos vemos no próximo Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Tchau! Estamos conversados, por enquanto.